tão justo que não faria nem o que a lei mandava. José foi além da lei que o amparava e decidiu no seu bondoso coração que repudiaria Maria em silêncio para lhe poupar a vida. Um homem temente a Deus, mas não podemos desconsiderar que era uma situação muito difícil. Atenção, José fez tudo o que um homem bom poderia fazer. José fez tudo o que um homem justo poderia fazer. José fez tudo o que humanamente poderia fazer. Mas a situação pediria mais. Aquela decisão de José, queridos irmãos, não resolveria aquele problema. Ainda que tenha sido o melhor, é nesta hora que entra a ação divina. Quando aquilo que é humano foi feito, quando aquilo que depende de nós é realizado, e ainda assim não consegue solucionar a situação, Deus entra na história, Deus intervém, e foi o que aconteceu com José. Diante daquela situação, ele foi dormir, e naquele sono, Deus fala com José, através de uma anunciação, onde o anjo vai até ele. E aqui muitas sinalizações, muitos ensinamentos, queridos irmãos, para dizer que se nós fizermos a nossa parte, o Senhor fará a parte dele. Para nos ensinar também que em meio às diversidades, se nós silenciarmos o nosso coração, o Senhor falará, Ele se manifestará. Acontece que nos dias de hoje, nós nos desesperamos facilmente, nós perdemos o eixo facilmente, nós perdemos o controle da situação muito rapidamente. Facilmente nós já damos tudo por perdido. Muito facilmente nós parece que entregamos os pontos, quando na verdade o que Deus pede é que nestas situações nos coloquemos à sua escuta, tranquilizemos o nosso coração. Olha o que José fez diante de uma situação controversa, adversa e difícil. Ele parou e dormindo Deus falou com ele. Se a gente acalma o coração nos momentos mais difíceis, nós vamos conseguir também ouvir a voz de Deus nos ensinando, nos conduzindo, dizendo algo, apontando um caminho, esclarecendo, acendendo uma luz, mas precisamos estar atentos. Vivemos num mundo tão barulhento, vivemos numa rotina tão cansativa, tão exaustiva, que nos exige tanto, que se nós não tivermos cuidado, a vida vai passando e a gente não vai escutando a Deus. Mas ora, é Deus quem tem a nossa missão, é Deus quem tem uma boa palavra para nós, é Deus quem tem uma condução. Se nós não escutamos a Deus, quem nós vamos escutar? Os barulhos do mundo, os nossos barulhos interiores? O Senhor deseja nesse tempo de advento, e nesse tempo de festa, fazer o nosso coração parar para escutar a voz do Senhor. Para em meio às adversidades, para em meio aos desafios, entender que Deus não está ausente, mas que deseja se comunicar conosco. É interessante que depois que José recebe aquela anunciação e diz que Maria está grávida por obra do Espírito, conceberá um filho com o nome Emanuel, será o cumprimento de uma promessa. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. José é uma referência para nós como o obediente da fé.
O homem que não apenas escuta a palavra de Deus, mas faz conforme o Senhor havia mandado. Porque escutar a palavra de Deus, até nós escutamos. Escutar uma homilia, ler um livro, escutar uma pregação, até nós permitimos que, às vezes, essa palavra mexa conosco, traz um bom sentimento, traz uma alegria, nos dá um conforto espiritual, mas não é o suficiente. É preciso que essa palavra se encarne na nossa vida. Deus deseja agir muito mais profundamente, além dos sentimentos, além da superficialidade. Essa palavra deseja encontrar no nosso coração um terreno fecundo, onde ela pode lançar raízes profundas. E se as raízes da palavra de Deus se aprofundam em nós seremos capazes de dar um sim verdadeiro a Deus, assim como disse a Virgem Maria, assim como disse o glorioso São José, assim como é referência para nós a Sagrada Família de Nazaré. E se assim fizermos, a esperança que nasce, queridos irmãos, desta experiência, também vai crescendo dentro de nós. Que o bom Deus dê a todos nós a graça de percebermos em meio à correria da vida, ouvirmos o Senhor. E, a partir desta palavra que nós ouvirmos, colocarmos a palavra de Deus em prática. Atenção, não basta ouvir. Se Deus pede de nós reconciliação, é preciso que nos reconciliemos. Se Deus pede de nós mais paciência no cuidado de alguém, é preciso que de fato sejamos pacientes. Se Deus pede compaixão, se Ele pede justiça, se Ele pede seja lá o que for, precisamos estar atentos para que a palavra de Deus não caia por terra e para que ela, caindo ao contrário, no nosso coração, possa frutificar. E assim possamos dar a todos bom testemunho da palavra de Deus, queridos irmãos, porque quem faz, atenção, quem faz a vontade de Deus é feliz e realizado, assim como foram Maria e José e a Sagrada Família de Nazaré. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.